Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros podcast. Hoje tô com uma convidada aqui que, cara, vai ser incrível esse episódio. Já começa curtindo, é a Bruna Tiene. Ela é empresária e fundadora de um sebo virtual chamado Cafofo Literário. E eu ganhei um monte de presente aqui. Ganhei presente, ganhei livro. Então fica aí que vai ser porrada. Já começa curtindo o episódio, que o algoritmo entende que é legal. Ele vai falar, que legal, vai mandar pra frente. Tá bom? Então curte aí, vai ser bem legal. Bruna, obrigado. É um prazer ter você aqui. Quando eu te convidei, eu falei, um monte de gente que eu sigo fica postando Cafofo Literário. Eu falei, olha, famosa. Eu preciso conhecer a Bruna, eu preciso conversar com ela, preciso entrevistar ela. Então, obrigado por ter topado. Eu que agradeço, adoro, pode chamar quantas vezes quiser. Se é pra falar de livro, falar de corrida, tá comigo, tá com gente. Você. Tá comigo. Boa. Eu agradeço muito o convite, é uma honra. Que isso, eu que agradeço. Bora, então assim, vamos começar pelo começo. Certo. Se apresente pra audiência, quem é a Bruna? Conta um pouquinho da sua vida, assim, até chegar no Cafofo. Tem coisas antes do Cafofo. Conta brevemente quem é você, o que você já fez. E a gente vai chegar no Cafofo em algum momento dessa conversa. Tá. Agora é a hora que todo mundo que me conhece fala, xiii, lá vem a história. Ela. Bom, meu nome é Bruna. Antes de ter o Cafofo, eu era decoradora. Fui minha vida inteira, praticamente. Tá. Antes de ser decoradora, eu fui muitas coisas. Tá. Poucas coisas e muitas coisas, sabe? Quando você fica pingando. Até que fui pra decoração, design de interiores. Tive meu escritório e foi anos e anos nessa toada aí. Até que chegou um momento que eu tive meu primeiro filho e as coisas começaram a ficar um pouco complicadas, porque se você já fez uma obra na sua vida, você consegue imaginar o que é tocar 10 obras, né? Imagino. E um bebê. Então, quando eu tive meu filho, eu ainda fiquei durante um ano trabalhando, tentando conciliar meu escritório e maternidade, até que eu falei, não dá, vou dar uma parada. Só que assim, para parar um projeto de design de interiores, eu demorei uns 3 anos, né? Porque tem que acabar os projetos. Tem que acabar a obra. Não pode parar no meio, né? É uma parada bem lenta, né? Tá. Então, fui nesse processo, né? Enquanto meu primeiro filho estava lá, tal. Aí, quando eu consegui parar de vez, tive minha segunda filha. E fiquei lá, dona de casa, tempo integral, mãe, né? Tocando minha vidinha. Nesse meio tempo, eu pegava projeto. Não é que eu nunca consegui ficar 100% parada. Porque já deu pra perceber que eu sou bem agitada. E aí, então eu ficava pegando algumas coisas, pego um projeto de uma amiga e por aí vai. Só que eu já não tava mais. Não dava liga mais. Não, porque, assim, eu gosto muito de trabalhar com criatividade. Tá. Eu gosto de criar. Então, era a parte que eu mais gostava do meu trabalho. Tá bom. Desenhar, criar móveis, criar o ambiente, pegar uma casa crua, transformar. Só que isso é uma parte, assim, muito pequena do design. Depois, tudo que vinha depois, eu já não estava mais aguentando. Aí não compensava. Sabe quando você fala, viu, ficar aqui 2 dias na prancheta, pra mim não... Prancheta hoje em dia nem é mais prancheta. Eu ficava na prancheta. Boa. E aí eu ficava nessa... um descontentamento, sabe? Tá. Tipo, desconfortável, tava meio desconfortável. Porque eu gostava, mas eu não tava mais amando como antes, que era uma coisa que eu adorava. Mas fui levando. Até que chegou a pandemia. Nesse meio tempo, eu tive vários processos ali de depressão. Tá. Uma depressão pós-parto que não foi muito bem tratada. Tal. Por isso que veio a corrida depois, bem depois, mas chegou a corrida. Então, tipo, fui nesse tempo aí fazendo um trabalho... Sem perceber, eu fui fazendo um trabalho ali de autoconhecimento, né? Tá. Até que chegou a pandemia e aí, no meio daquele surto, eu falei, tá, a hora que voltar à vida normal, eu não quero voltar aonde eu tava. Isso já é certo. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Não sabemos, né? Então, fiquei lá pensando, matutando. Na pandemia, a corrida me trouxe um Instagram, que eu não sei se você deu uma olhada lá, que chama Rainha das Ruas. Eu não vi esse. Não? Gente, segue lá, @Rainha das Ruas.
Vamos deixar no link aqui nas descrições. Eu fiquei fuçando o seu perfil, porque eu sempre brinco que o convidado vem aqui, o convidado, a convidada, e eu faço um raio-x pra pensar em tudo. Eu não achei isso, cara. Eu posto todo dia lá um pouquinho do Rainhas, porque... Vou começar a seguir depois. Porque lá é bem o meu dia a dia, né? Tá bom. Aliás, esse Instagram ele foi crescendo por causa disso, porque eu compartilhava como eu usei a corrida para sair desse processo de depressão. Então eu compartilhava, tipo, como eu fazia para correr com criança pequena, porque minha filha era uma bebê, né? Uhum. E com um menino mega ativo. Então eu ia compartilhando, fazendo faxina, todas essas coisas que uma dona de casa faz e a galera pirava. Uhum. E eu criei uma comunidade muito legal ali entre as mulheres da corrida. Tá. E ali, através desse perfil, foram surgindo oportunidades, né? Então, parcerias e tudo mais. Na pandemia, o negócio bombou, né? Como qualquer pessoa que tivesse um mínimo de influência na internet... Dava uma bombada. Dava uma bombada lá. E aí, nesse período aí, eu comecei a ter muita parceria. Começou muita gente a aparecer. E uma amiga minha tinha montado ela estava começando, né? Essas empresas de mentoria profissional. Tá. E ela falou, viu, você não quer que eu te ajude? Porque eu estava compartilhando essas minhas angústias aí lá no Instagram, né? Tá. Fazendo live toda semana e acabava saindo o assunto. Ela falou, viu, eu te ajudo. A gente vai fazendo ali um trabalho, acho que foi um período de 3 meses de mentoria, até descobrir para onde você vai. A gente chegou na escrita nessa mentoria. Tanto que eu tenho um outro perfil, gente, a pessoa de 1000 perfis. Nossa senhora, vamos lá. Só Mas anotar todos os perfis aqui. Não, é que esse assim, eu montei meio que foi para pôr pra liberar. fora algumas coisas. Mas ele não eu não movimento ele mais, tá né? Bom. Que chama Devaneios de Bruna, que é onde eu compartilhava texto. Porque ela falou, olha, lá você começa a se soltar com esses textos, quem sabe você vai aí pro... Boa. Porque eu tenho livro escrito, mas não tinha coragem de publicar, aquelas coisas. Tá. E aí foi. Beleza, montei esse perfil. Quando eu tava montando esse perfil, sempre lendo bastante, né? Tava lendo. Falei, nossa, preciso desfazer aqui de uns livros, vou fazer um dinheirinho, né? Vou vender. Quando eu olhei, eu tinha 100 livros pra vender. Aí ela falou, pô, começa a vender pela internet. Falei, nossa... Que ideia boa, né? Vou montar. E montei meio que um perfil... É engraçado isso, porque o Cafofo, ele surgiu primeiro na minha cabeça para ser um Instagram particular para eu vender coisinhas minhas, assim. E aí, quando eu vi a ideia, e ela pegou e falou, mas é muito boa a ideia. O nome é muito bom também. Ele ia chamar Muquifo. Tá. Porque onde eu treinava na pandemia, era um lugar meio brinquedoteca, com esteira, era um muquifinho mesmo. Tá. E aí eu falava, gente, subindo pro meu muquifo pra treinar e tal. Então eu ia chamar, porque eu montei lá, né? Tá. Aí, pensando melhor, a gente falou, não, vamos colocar Cafofo, porque é a mesma coisa, né? É uma versão um pouquinho melhorada do muquifo. Mais elegante. E aí surgiu o Cafofo lá, né? Que eu com a minha prima, que a gente acabou bolando. Tá. E aí essa minha amiga falou, viu, a ideia é muito boa. Tipo, pensa, estrutura um pouquinho essa ideia e testa. Tá no momento que você pode testar. Tá todo mundo no virtual. Tá todo mundo testando, né? Então, tava todo mundo testando. O corte surgiu nessa mesma época aí, pandemia estourando. Verdade? Olha época. só, tá vendo? Eu brinco que assim, quem não deu uma surtada na pandemia e bolou uns negócios diferentes, não viveu a pandemia direito. Não, tava saindo pra rua. Tava fazendo arte, não é possível. Então. Mas é interessante mesmo, né? Porque eu acho que foi o momento que a gente parou, né? A gente parou pra olhar pra dentro. Pensou, né? Porque E é muito doido, porque quando a gente tava ali nos 3, 4 meses, porque eu fiquei a louca na pandemia. Meu filho tem bronquite, meu marido trabalhou Ficou super preocupada. Muito, porque meu marido não conseguiu parar. Meu marido não pode parar de trabalhar, ele tava em linha de frente e tal. Então, assim, eu fiquei muito maluca mesmo, com muito medo. Tá bom. E aí eu falava, mano, como é que eu dava conta de fazer tudo que eu fazia antes? Sabe, eu parada em casa, sem fazer nada, e ficava lembrando como eram meus dias. Eu falava, gente, era muita coisa que eu fazia durante um dia.
Viu? E eu não trabalhava fora. Eu só cuidava de casa e de criança. Só. Só como se fosse fácil, né? Tô aqui pra falar, não sei qual câmera que eu olho. Essa, tô olhando pra essa aquela. aqui é sua, essa aqui é sua. Tô olhando pra aquela. Gente, não é só cuidar de casa, tá? Não tô menosprezando, não, porque eu fiquei maluca. Mas é que assim, eu nem tinha ainda um outro trabalho. E eu fazia tanta coisa. Quando eu parei, eu falei, não é legal. Não é normal, né? Não, por isso que você não consegue pensar em nada. Você não tem tempo. A gente vive muito no piloto automático, fazendo Exato. coisas sem parar pra pensar. Exatamente. Então, acho que a pandemia trouxe isso para quem... Eu me vejo num lugar muito de privilégio. Uhum. Eu tenho uma casa muito confortável, a minha casa é grande, então, assim, eu não fiquei confinada, que nem tem muita gente em apartamento, Sim. né? Não, a minha casa tem jardim, tem mato, então eu podia ficar na rede. Tem essa outra casinha onde eu montei o cafofo, então eu tinha espaços, então um baita de um privilégio. Total. E assim, meu marido continuou trabalhando, então eu não tive questões financeiras. Eu acho que o mínimo que eu podia ter feito era ter pensado. Né? Cara, eu tava lá. Fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, gente, né? Com tanto privilégio. Então, surgiu ali, nesse momento aí, né? Aí, a minha amiga falou, então, continuando, né? Ela falou, viu, monta, é legal a ideia, faz esse teste. Eu peguei os meus livros. Gente, eu tinha R$200, livros e um sonho. E um Instagram. Que era bem isso, R$200. Eu falei, quanto que precisa? Ela falou, olha, acho que você precisa comprar umas embalagens, né? Eu falei, R$200 dá? Ela falou, eu acho que dá. Eu falei, então é isso. Fui lá, inclusive, comprei. muito bom gosto a embalagem. Eu vou mostrar aqui, ó. Era essa já ou você deu uma melhorada depois? Eu dei uma melhorada, porque agora tem esse adesivinho, não, né? Lindo, ó. Eu ganhei um livro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. 1984, eu não li ainda. 1984. Eu li o outro da Fazendinha que eu falei pra você. Ai, como é que é o nome? Esqueci. Revolução dos Bichos. Muito bom gosto, ó. Veio aqui também o marca-página. Então, excelente. Muito bom. Continua. Tem um chazinho. Um chazinho tá aqui do lado. Então, eu fui... Assim, eu tinha algumas ideias na minha cabeça e eu tive que adaptar essas ideias pro que eu tinha ali naquele momento, né? Tá bom. E aí, o que aconteceu? Eu fiz esse teste e o teste tá até hoje, né? Porque, gente, eu não tive tempo pra pensar. Não deu tempo de olhar de novo. Não, pra falar agora, assim, esse ano a gente tá voltado mais pra negócio, porque foi bem isso mesmo. Eu montei o Instagram, o livro que eu postava, vendia. Caramba. Postava, vendia. Eu já comecei indo pra correio. Hoje em dia eu faço muito menos correio do que naquela época, porque tinha muita gente comprando fora de Jundiaí. Tá bom. E eu ficava pasma, porque assim, as pessoas compravam meu livro, não me conheciam. Gente, era um Instagram que tinha 4 publicações, tipo, 50 seguidores, a galera pagava... Na confiança, né? Na confiança, um pix, assim, ó, pá. Eu falava, meu Deus, que doideira. Então, a coisa foi assim... Foi atropelando, sabe? Literalmente atropelando. Eu não tinha tempo para planejar quase nada, assim. Eu só... E aí eu tive... Então, volta na questão do privilégio, porque eu tive uma rede de apoio de amigas que chegavam na minha casa com caixas e caixas de doação de livro. Que legal. Então, esse propósito que eu criei para o Cafofo, esse eu nunca perdi, porque eu tive esse apoio de toda essa comunidade que foi criado também através da corrida. Entendi. Nesse primeiro momento. É como você meio que tinha um engajamento já com o pessoal da corrida muito próximo. Muito próximo. Aí a hora que veio o Cafofo, a galera veio junto e aí foi indo. Exatamente. Que legal. Então, a coisa aconteceu dessa forma, foi indo. E aí, para chegar exatamente onde eu tô hoje, o que aconteceu? Como essas mulheres foram na minha casa, gente, no meio de uma pandemia, jura, era assim. Agora a gente fica lembrando, né? É uma coisa muito louca, porque elas iam de máscara, deixavam a caixa de livro no meu portão, eu ficava esperando lá em cima da minha rampa, descia, quando elas iam embora, pegava a caixa,
Coisa de cinema, né? Às vezes parece, É uma coisa maluca, né? Aí deixava tudo fora da minha casa, desinfetava aqueles livros pra depois poder entrar com eles. Sim. Sim, uma coisa... Muito louco, cara. Né? Muito louco, né? Quem não limpou, né? As coisas do mercado quando chegava, passava álcool. Nossa, tudo, gente. Senhora. Até sacolinha. Não, eu fui muito psicótica, vocês não estão entendendo o que foi. Eu entendo, eu também. Eu tava minha mãe tava na zona de risco, então a gente acabou tendo mais cuidado. Eu tive uma trombose em 2017 na perna e eu tomo anticoagulante ainda. Então o médico falou, cara, evita porque é perigoso. Perigo. Então, eu fiquei também bem na minha, tranquila de fazer essas coisas também. Chegava em casa, a pessoa deixava, a gente ia com máscara, limpava a mão, ia com luva. Teve uma época que a gente ia com luva até. Luva, opa, sim, Que loucura, muito, né? muito. Não saía pra correr. Aí teve uma vez, logo assim, tava começando a dar uma flexibilizada, eu saí pra... Gente, minha rua ficou deserta. Não tinha... Não passava, só pra falar que não passava um passarinho, o passarinho tava dentro da minha casa, porque a minha casa é a única que tem mato ali na região. Aí eu cheguei primeiro e falei assim, viu, eu não aguento mais. A gente alugou uma esteira, então eu treinava na esteira e uma rampa que eu tenho, que tipo, sei lá, se ela tem 20 metros é muito. A gente ficava subindo e descendo aquela rampa pra fazer treino de tiro. Aí eu falei, eu preciso, assim... Sabe, dar uma esticada, assim, sabe? Ver rua, né? Sair pra rua. Gente, eu parecia uma louca. Eu saí na rua assim, ó. Eu olhava de máscara, não tinha ninguém na rua. Eu tava de máscara, correndo, assim, puxava o ar, corri até uma esquina, fui pra outra, voltei e falei, não consigo. Não consigo, preciso entrar. Não dá. Vai ter que ser em casa, vai ter que ser na esteira. Vai ter que ser, mas foi bom. Nossa, saí, gente. Ai, que delícia. Então, uma doideira. E aí, o que eu fiz? Essas mulheres, né, que fizeram tudo isso, enfrentaram seus medos, levaram seus livros. Quando flexibilizou, voltou, né, tava já voltando ali, todo mundo vacinado e tal. Sim. Eu falei, vou fazer um presentinho para elas. Vou montar um clube de leitura, que era um sonho meu, assim, sabe? Aquela coisa quando você fica imaginando. Ai, que sonho, um clube de leitura. Pessoas, uma roda, um cafezinho e tal. Falando sobre livro. Ai, que culto, né? Uma coisa maravilhosa. Eu falei, vou fazer um clube de leitura com elas. Então, a gente tava em... Acho que eram 5 ou 6 mulheres. Aí, eu montei. Uma amiga minha, ela é psicóloga e ela é muito envolvida com esse mundo do feminismo, leituras feministas. Ela falou, eu vou te ajudar a fazer uma primeira curadoria, porque até então, também outra coisa importante de falar, eu só lia ficção. Eu não lia nada de não ficção. Entendi. Tinha até um pouco de, você acha que eu vou ler não ficção? Não, eu sou da ficção. Mas isso é engraçado. Tem uma rixinha, né? Tem. Eu brinco, eu falo que às vezes a gente é meio besta, né? Na nossa cabeça, porque o importante é ler, né? É ler. Mas a gente às vezes se perde. Esse livro eu não leio, esse autor não dá. Sabe, tipo... Tem essas coisinhas. O que você lê? Eu li 1984. Ixi, ela é da ficção. Isso, não. Ou, né, nossa, os russos, isso aí é autoajuda. não, Dostoiévski, não. Que culto, que chato, né? É bem isso. Então, eu não lia não ficção. Aí, então, eu precisava de ajuda, porque ela fez essa proposta, eu achei legal. Eu falei, então tá bom. Aí, ela fez lá um esqueminha, que seriam 3 livros que a gente ia ler. Que, aliás, eu uso esses 3 livros para fazer qualquer coisa quando eu vou falar sobre feminismo, porque ele é uma ótima introdução. Tô curioso, hein? Tá, vou falar quais são. Aí ela montou esse esqueminha e eu chamei as meninas. Falei, vamos fazer? A gente vai ler um mês esse. Na verdade, a gente leu em um mês 2, porque um é bem facinho. Bem pequenininho. Assim, bem para iniciante mesmo. Tá bom. E aí, um outro mês, a gente leu outro. Deu tão certo, que virou o que é hoje o Clube Feminista, né? Então, começamos lá com 5, 6 mulheres. Eu cheguei a fazer esse clube de leitura com 2 pessoas só. Tipo, eu e mais 2. E hoje vai, assim, quase 30. Caramba, que legal. Então, cresceu muito. Hoje em dia, tipo, o grupo tem mais de 100 mulheres. Acho que tem mais de 100 mulheres, não lembro. Porque eu confundo todos os grupos lá. Mas um grupo tá grande, né? Principalmente pensando na forma como ele foi totalmente orgânico, né? Total. E presencial? Presencial. Então é mais difícil ainda. Presencial.
Eu acho que é mais fácil, presencial. Difícil. Ó, eu faço online, o meu é online. Já tem uma resistência com horário e tal. Presencial, a pessoa sai da casa dela para ir. Olha só, né? Assim, é a minha visão olhando de fora. Porque assim, ó, pensando assim, né? Online, você tá na sua casa, você liga o celular, o seu computador, Sim. seu deslocamento é mais fácil. Agora, pra pessoa se deslocar da casa é porque ela realmente gosta muito. Então é muito legal isso. Eu acho que é um pouco do perfil. Uhum. Porque eu tenho grupo online. E é engraçado que, tanto que a gente fez um encontro online, que eu faço alguns clubes que são vários meses, né? Tá. E aí era o terceiro encontro deste livro, né? Faz umas 2 semanas. E umas meninas falaram que ia participar, eu sei que leram aquele capítulo e tal, e não participaram. Eu falei, mas caramba, o que acontece? Aí encontrei com elas e falei, viu, não foram no clube por quê? Ai, que preguiça de online. Caramba. Um bom ponto, ponto. E elas gostam, e quem vem para este clube, principalmente, que esse é o meu clube principal, que é o feminista, né? Tá. Quem vem para esse clube, vem por ele ser presencial. Que legal. Essa é sabe, tipo, eu sei que você tem o clube feminista, como funciona, mas é presencial, porque eu só vou se for presencial. Então, que legal. Eu acho que são perfis mesmo, né? Muito bom. Muito bom. Viu? E você fala de sair de casa, é um sábado à tarde. Então, assim, a pessoa tem que estar afim mesmo, né? Agora eu tô pensando. Mas obrigada, Cafofers. Não, faz todo sentido, porque quando a pessoa se desloca para estar presencial, mostra que ela, primeiro, assim, olhando de fora, né? Ela tá muito engajada com o clube, com você, com a sua liderança, com as pessoas que elas se conectam ali também, né? E é isso, ela sai de casa, ela se prepara, ela se arruma. Você fala assim, Adilson, mas... Não, mas gente, hoje em dia tá todo mundo correndo. A gente falou sobre tempo aqui, né? Uhum. Tempo é um negócio que... Escasso. E muito. Aí ela vai lá, se dedica, então é animal isso, eu acho sensacional. Mas eu acho que também tem um ponto que é muito da mulher, que é essa necessidade da comunidade. Isso é maravilhoso. De você se encontrar, de você ter esse contato. Ela sair um pouco do ambiente dela, então sair da casa dela. Tem muita mãe. A mãe sair um pouco da casa mesmo, onde a criança fica chamando o tempo todo o marido. Blá, é o momento dela, né? Exatamente. É o momento dela. Exatamente. Porque a mulher tem essa dificuldade em estar na casa dela e descansar. A gente tem uma dificuldade. Total. Eu acho que são 2 fatores. Primeiro, mulher. Segundo, geração. Eu acho que você é mais novo do que eu, mas a nossa geração... Mas você é 40 a mais. Sou 82, tô com 42. Então. 40 a mais, eu acho que é um pouco dessa... Que pega um pouco essa geração de que a gente foi criado para não ser... Gente, é essa palavra mesmo, tá? Para não ser vagabundo. Total. Então, eu lembro que às vezes eu ficava sentada assim na frente da minha casa... Aí meu avô chegava, porque eu fui criada pela minha mãe e pelo meu avô, né? Tá. Meu avô chegava e falou assim, o que tá fazendo? Nada. Mas era só que me faltava, então vá lavar uma louça. Sabe? Não podia fazer nada, né? Que absurdo ela ficar sem fazer nada. Gente, meu Deus do céu, o que vai ser dela? E quando essa parte do ficar sem fazer nada, pra mulher tinha um impacto, e aí pro homem outro, né? Total. Então você pode ver que... 40 a mais homem é tudo bilolado com trabalho. É mesmo. Não, e tem outro ponto bem legal que você falou da mulher, que o meu clube, cara, é assim, é 35 mais, é a faixa. Eu acho que meu clube é só não ficção. Certo. Então é só desenvolvimento, comportamento, essa pegada, que eu curto. Mas assim, 85% é mulher. Então. O homem, mulherada engaja. O homem, ele tem... Eu falo sempre aqui, o pessoal fica bravo comigo, mas o homem, ele tem esse... Ele não se abre. Exatamente. Ele não entra num quesito de vulnerabilidade, do tipo assim, eu preciso de ajuda, eu quero estar numa comunidade, eu quero acompanhamento para ler. O homem, ele é mais fechado. E aí ele perde essas oportunidades. Exatamente. E aí, meu clube do livro, 85% é mulher. Então, e o homem, ele tem essa coisa que se ele vai se encontrar com outros homens, ele vai ter que beber, ele vai ter que cair na gandaia, vai jogar futebol,
Então, é sempre... Ou, agora, né, tem outros esportes, assim, mas é sempre envolvendo esporte ou bebida. É cultural, né? Cultural. A gente, por muito tempo, você falava, homem não chora, homem não pode falar de sentimento, homem não isso. Não... Criou-se uma crença na cabeça de uma galera que não pode. Até hoje a galera acha que não pode. Exatamente. As coisas mudaram, mas não posso falar disso. É porque, então, como vem dessa cultura, a gente tá escutando isso desde muito pequenininho. Desde pequenininho. Cara, ou a gente muda a geração que tá vindo, porque a gente dificilmente... A gente vai ficar controlado, mas vai dar vários deslizes, entendeu? Tipo, quando você vê, você já tá falando, ai, nossa, olha, eu não fui lá porque achei que não era legal, entendeu? Sim. Então, tem isso. A gente tá muito enraizado na gente, então não é fácil para mudar, total, né? Total. E a mulher já vem... e a mulher, então... Ó, para aí para pensar. 85% do seu clube de leitura são mulheres. Sim. Coloca aí... Só um adendo. Quem entra online no dia do encontro é 95% mulher. Os outros 15% ainda com dificuldade entra na aula. Ele tá lá, mas na aula mesmo, que é o encontro, o debate e tudo mais, cara, é quase massacrante assim. Uma mulher toma conta da aula. Então. Aí eu falo o seguinte... para pensar aí, essas mulheres, o quanto elas estão evoluindo. Cadê os homens, gente? Cansei de falar isso. Cadê os homens, gente? Aí a mulherada tá tudo... Eu vejo pelo meu clube, assim. Aí você vê, tipo, tem 30 mulheres, 3 são casadas. O resto ou tá se separando, ou já tá separada, ou tá solteira. Aí... então, não que isso seja importante, né? Não, que a mulher tem que ter um relacionamento. Mas, cara, é legal. E aí os homens ficam, o que tá acontecendo com essa mulherada? O que tá acontecendo, gente, é que as mulheres estão correndo atrás. Já entenderam, é importante ter esse senso de comunidade. É importante você sentar numa roda de mulheres e falar suas dores, falar o que você sente, falar de negócio. Porque quanto que você não faz de network num clube desse? Total. Você entendeu? Não só pensando pelo desenvolvimento pessoal, mas o profissional. Com certeza. Cada encontro que você faz é um networking que você está fazendo. Perfeito. Então, elas estão evoluindo e os caras estão ficando para trás. Não estão se desenvolvendo. Exatamente. É basicamente isso. Isso é independente do livro. Não, independente do que tá lendo. Independente do que tá fazendo, na verdade. Né? É um desenvolvimento que é normal. A mulher, ela tá se preparando mais pro mercado. Não é nem pro futuro. É pro presente. É pro presente. É isso mesmo. Ô, Bruni, quantos clubes do livro você tem hoje? Nossa. Porque outro dia eu falei, vamos gravar um sábado? Ela falou, sábado não dá, eu tenho 7 clubes do livro. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Conta um pouquinho, quantos clubes você tá fazendo a curadoria e cuidando ali? Então... Nossa, eu vou ter que contar assim, ó. Eu tenho o principal, que é o Clube Feminista. Então, é importante também falar que o Clube Feminista, ele começou lendo feminismo, então livros de estudo sobre feminismo. Ele foi se transformando e hoje em dia ele é um clube para ler livros escritos por mulheres. Que legal. Então, é um clube para mulheres, não entra homens lá. Excelente. E a gente só lê livros escritos por mulheres. Então, a gente já leu de tudo lá. Esse é o meu principal, é o meu clube maior, é o que mantém o propósito do Cafofo. Tá bom. Aí eu tenho... agora a gente está começando a abrir alguns com especialistas. Então a gente fez um primeiro agora, que já está finalizando, vai finalizar semana que vem, que a gente leu o livro A Jornada da Heroína, com a Mariana. A Mariana, ela é uma especialista neste livro, ela fez doutorado, tudo em cima deste livro. Então, vão ser 3 encontros, foram 2 online e o último vai ser presencial numa cafeteria, que o Cafofo tem um espacinho lá, e com uma experiência. Então, vai ter quitutes, cafés e vai ter todo Aquela cafeteria que você posta lá, é lá? É lá. Aquele @Lauren alguma coisa? Lauren Y. É lá, o Cafofo tem um cantinho lá. Tá Já bom. foi lá? Não. Você vai adorar. Mas pode tomar um café lá? Mesmo sendo homem, dá pra tomar um café lá? Não, lá pode ir qualquer um. Então tá bom. O café tá liberado. Aliás, então, o único clube que não entra homens é o feminista, tá? O resto tá liberado, gente. Pode vir, gente. Pode vir. Muito bom. Aliás, por favor, estamos aí querendo
Expandir. Estamos querendo Boa. colocar os homens aí nesses clubes de leitura. Isso é um sofrimento. Então, estamos querendo estourar essa... Eu tô nessa também. Olha lá, vamos fazer um clube de leitura? Nossa, as meninas que vão escutar vai falar, não, gente, ela vai montar... Eu tô pronto. Sabe que é um negócio legal? Eu faço um clube online. Eu adoraria ter um clube presencial. Adoraria. Pronto. Vamos conversar depois, se você quiser, que eu tenho interesse. Diretoria do Cafofo, a gente tem mais um clube. Elas vão me matar. Tô à disposição. Então, a gente tá tentando de verdade. Eu tô em contato com um cara que também gosta de ler e tal. Dá pra gente fazer uma conexão. Boa. Porque, então, por causa disso que eu falei, não adianta. Eu vejo que, assim, é importante a gente entender, trocar essas experiências entre as mulheres, estudar o feminismo, ver realidades diferentes. Nossa, muito importante. Mas só a gente já não tá bastando mais. Então, é um propósito também, sabe? Junto com o feminista, vem esse do estourar a bolha. Total. Esse é um plano. E tem a ver... tem a ver com o meu propósito, que é o seu também, de leitura, de fazer o povo ler, de fazer o povo se encontrar, pensar. O povo não pensa hoje em dia, né? Não. Impressionante, cara. O livro dá esse... o livro tem esse poder de fazer você enxergar o mundo diferente. Então, e a ficção ainda mais, né? Eu acho que até por isso que esses clubes, que nem o meu, que era de estudo, foi se transformando. Porque começou... Só para você ter ideia, que o primeiro livro que a gente leu de ficção foi um da Colleen Hoover. Sei. Colleen Hoover é uma autora muito polêmica. Os livros dela são super problemáticos. Só que o livro que a gente leu, quando a gente fez o encontro, aliás, foi uma choradeira, porque assim, tocou as mulheres. Porque toda mulher passa, em algum momento da vida, por uma situação de violência. Então, quando você lê um livro de ficção, você tem contato com realidades que em algum momento vai conversar com você. Total. Eu falo que é a forma menos dolorosa de você vestir o sapato do outro. Perfeito. É através da ficção. Então, você vai ler um livro nigeriano... Da Chimamanda? Chimamanda. Nossa, Chimamanda deu polêmica, gente. Deu polêmica, Chimamanda. Fiquei sabendo ontem dessa polêmica. Esse eu não tô sabendo, depois você conta. Não é recente. É engraçado. Eu também não sabia, tá? Eu fiquei sabendo ontem, mas é uma polêmica já ela tá ali meio com J.K. Rowling, sabe? Do Harry Potter. Putz, aí pegou, hein? Porque a J.K. Rowling recentemente... Então, recentemente, toda vez ela né? Abre a boca, você fala, ih, lá vem. Eu postei ontem no meu story falando, cara, toda vez que você fala muito, você corre o risco de falar uma abobrinha. Então, né? Mas... Então, só que a JK, tudo bem, ela escreveu Harry Potter. Tem licença poética, a gente erra. Cara, agora a Chimamanda escreve sobre o feminismo. Um desses livros aí que eu falei que tem esses 3 livros é um da Chimamanda. Tá. Então, assim, ela é uma escritora... É uma americana? Não, é um de estudo. Tá bom. É que eu não lembro o nome dele. Eu sei que um é O Porquê Lutamos, da Manuela Dávila. Esse, só pra você ter ideia, eu peguei esse livro e entreguei pra minha filha. Minha filha leu, adorou, porque ele é como se fosse um glossário do feminismo. Então, as palavras, o que é o quê. Então, é bem interessante. Tá. Depois vem um da Chimamanda, que eu acho que chama Sejam Todos Feministas. Ai, gente, preciso ver o nome. Não tem problema. Mas é por aí. Tá. Sejamos Todos Feministas. E um da Bell Hooks, que é Feminismo para Todo Mundo. Tá. Esses 3. São livros bem simples e tal. Então, e assim, a Chimamanda tá aqui, gente, nessa tríade. Tá no core business aí do negócio. Como é que essa mulher dá uma gafe dessa, sabe? Então... Eu separo muito autor de obra. Eu também, eu adoro. Eu falo isso direto. Eu consigo separar. Às vezes eu dou uma criticadinha, mas eu consigo. Eu separo bem. Eu só não vou separar se é um autor... Deixa eu ver como que eu vou explicar isso. Por exemplo, a polêmica que deu com o Monteiro Lobato. Tá, eu fiquei sabendo. Ele é muito racista, os livros dele, que não sei o quê. Tá, qual é o contexto? Quando ele escreveu aquele livro? Sim. Naquela época lá ele não era racista. Total. Então, passa um paninho. Sim. Passa um paninho, aí vejo a importância do autor e toco minha vida. Agora, por exemplo, uma J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, eu acho inadmissível
eu acho inadmissível, porque é um problema atual, ela tá aqui agora escrevendo e reforçando algo que ela acredita e que é horroroso. Aí eu não consigo passar pano. Aí eu fico meio, não vou ler. Ó, sabe uma coisa que você falou esses dias no seu story, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas eu acho que eu tenho a mesma opinião. Você falou, vocês me fizeram ler Carla Madeira de novo, não sei o que tem. Ah, tá. Eu tenho uma crítica quanto ao Tudo é Rio. Sim, muitas críticas. Eu achei o livro, o jeito da Carla Madeira escrever, ela é incrível. Uhum. Ela te prende na história. Eu falo que às vezes eu sinto o cheiro das coisas de ler como ela narra. Uhum. Mas, cara, não dá pra achar normal o que aconteceu no Tudo é Rio. Pois é. Não dá pra achar normal, sabe? Tipo, a hora que você tem uma oportunidade de falar sobre isso, no final tem uma passada de pano absurda e seguimos felizes. É isso. Aí Olha só reforça uma crença que existe enraizada no nosso país. É que assim... Olha, eu passando pano pra Carla Madeira, gente. É. Não, é que assim, no Tudo é Rio, é que eu não vou poder falar, porque senão é um spoiler imenso. Tá. Mas eu fiz, só pra você ter ideia, o Tudo é Rio entrou... Eu acabei lendo 3 vezes Tudo é Rio. Por isso que eu falei que eu não quero mais ler Carla Madeira. Tá, entendi. Mas você leu o outro livro dela? Eu li. Agora, então, eu tô lendo agora a Véspera com os apoiadores. Tá. Por isso que eu falei, que eu brinquei. Tipo, só tá vocês pra me fazer É. ler de novo Carla Madeira. É. Porque são livros que dilaceram a gente, entendeu? Você leu A Natureza da Mordida? Li, então. A gente fez clube também. Eu gostei bastante do A Natureza da Mordida. Então, esse eu gostei mais, assim. Eu achei melhor. Não teve muita coisa assim... Não, tem um Tem umas ponto... coisinhas. Não, tem um lá que também... Meu Deus do céu, gente! Mas, enfim, né? É que, assim, o Natureza da Mordida, eu acho que tem um ponto. Tudo é Rio, tem 18 pontos, né? Mas o Tudo é Rio foi muito interessante porque eu fiz um clube de leitura com as mulheres lá do Clube Feminista e fiz com adolescentes. Na verdade, não eram adolescentes, eram jovens adultas. Tá bom. Elas eram amigas amigas do meu filho. E elas chegaram pra mim, aliás, foi muito fofo. E falaram, a gente quer fazer um clube de leitura de livros feministas. Tá. Falei, vamos começar, né? Então, lendo algumas coisinhas e tal. E a gente acabou lendo Tudo é Rio, porque uma delas sugeriu. Tá. A discussão foi completamente diferente. Quando você discute com mulheres mais velhas, elas passam pano. Muitas viram situações... Não vou falar parecida, porque a situação de lá é escabrosa. Mas, assim... Situações de violência... Algumas coisas que acontecem ali numa escala muito menor. Sim. E viram mãe aceitando, tomando atitude que pra ela é normal aquilo, exatamente. Né? Agora, quando você pega as jovens, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu acho que tem... A Carla Madeira, ela faz um tipo de livro que é pra polemizar. Essa é a intenção dela. Ela quer te deixar acabado no final do livro. Você fica lá assim, né? Posição fetal, olhando pro nada. E ela quer trazer polêmica. Ela quer que aconteça isso aqui, ó. A gente fique falando do livro. Ela tá sendo falada num contexto que... Num podcast, agora a gente tá falando dela. Exatamente. É o melhor cenário. Você entendeu? Pra ela é o melhor cenário. Pra marca pessoal dela é o melhor cenário. Tem uma entrevista dela que ela fala, né? Ela fala... Não é um livro sobre perdão do Tudo é Rio. É um livro para se discutir como você lida com o perdão ou o não perdão. Perfeito. Então, você entende? Dá pano pra manga, né? É isso que ela quer, entendeu? Ela quer polemizar. Sim, boa. Passei um pano pra Carla, gente. Carlinha depois... Pois ajuda nós. Ajuda nós. Mas voltando lá, quantos clubes tem? Uns 5 clubes? Então tem o Feminista, daí tem esse com especialistas que vai acabar, já vai começar outro. Tá. Aí eu tenho... Tem do Mito da Beleza. São 8 meses. A gente fez o ano passado do Mulheres que Correm com os Lobos e agora foi Mito da Beleza. Qual mais tem, gente? Do Apoia-se. Apoia-se, legal. A gente faz bastante leitura, mas as discussões não são tão... profundas. Não tem um encontro tão fechado. Tá bom. Agora a gente vai fazer um encontro presencial e a gente vai discutir, porque estamos lendo, assim, 1000 livros, né, ao mesmo tempo. Então, sempre tem pelo menos 2
livros que a gente está lendo lá no Apoia-se. Tinha dos adolescentes, eu tive que dar uma pausa, porque eu fazia... Porque não aguenta mais, né? Tanta coisa. Pois Você é uma só, né? Então... Tem esse pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe, então. O dos adolescentes é um projeto muito legal que a gente fez. Era eu com a Renata, que era uma professora de literatura. E tinha os encontros mensais, mas os adolescentes a gente tem um pequeno agravante, que são os pais. E aí os pais não queriam levar, as crianças liam, daí chegava lá no dia, não podia levar, porque tinha compromisso, bababá. Então, era sempre uma questão, passamos para 2 meses, o encontro também não deu certo. Só que esse clube me abriu uma porta muito legal, que foi um projeto do Paulo Gustavo, que teve essa... como é que chama? Incentivo? Incentivo à cultura. Que foi depois da pandemia, né? Foi Ai, bati no microfone. Sem problema. Ai, gente, deixei todo mundo surdo. Tá tudo em casa. Que foi logo depois da pandemia, que foi uma lei emergencial ali de incentivo, né? Tá. E chama Sociedade Secreta, esse clube de leitura dos adolescentes. Que nome bom, hein? Não podia entrar adulta, era muito legal. Tá. E os adolescentes se soltavam, gente, era muito fofo. Uhum. Aliás, os encontros foram incríveis. E aí, através deste clube, uma amiga minha que monta esses projetos colocou a Sociedade Secreta nesse do Paulo Gustavo, e a gente conseguiu, foi contemplado. Que legal. Para fazer em comunidades. Então, a gente conseguiu fazer em uma comunidade e 2 encontros, eram 3 encontros, né? Um foi feito numa comunidade, tivemos muita dificuldade para conseguir comunidade, não conseguia. Aí, a gente fez os 2 últimos na Fundação Casa. Sei. Na unidade de semi-liberdade que tem aqui em Jundiaí, que também foi foi uma experiência, assim, não sei nem explicar o que negócio inesquecível. Forte, pesado, mas... Sim. Ai, uma sensação de, cara... Tô fazendo alguma coisa boa pro mundo, né? Toquei alguém, sabe? Você vê adolescentes que muitos nem sabem ler. Eles parados, assim, vidrados, escutando. A Renata, ela tem um poder de oratório, assim, e ela, como ela lida com o adolescente, o jeito que ela fala é maravilhoso. Até eu fico, sabe, assim, fico olhando, assim. Tá. E aí você vê aqueles meninos, principalmente na Fundação Casa, então eles têm muito aquela coisa de, isso aí não é pra mim, não quero ler, não leio, tal, não sei o quê. Pose de machão, assim... Chega no segundo encontro, eles estão todos derretidos, sabe? Tipo, mas aí, o que ele fez? Meu Deus do céu, que sensação maravilhosa. Uhum. Mas foi pesado. Imagina. Foi bem pesado, mas foi bom. Esse agora acabou agora. Faz 1 mês e meio que a gente finalizou o último encontro na Fundação Casa. Tá. E eu acho que são... e tem o clube de leitura em inglês agora. Que legal. Elas já fizeram 2 encontros. Quem faz a mediação toda e a curadoria é a Lívia, que ela é professora de inglês. E aí elas estão lendo contos. Então elas leem e aí faz a discussão. A Lívia vai dando uma força, né? Um inglês intermediário já consegue participar ali. Legal. Eu até participei, eu não falo inglês, mas eu participei no último encontro. Fiquei lá dando pitaco. Tá, boa. Mas é ela que faz a mediação. Legal. E agora, na verdade, vai sair mais um monte. Eu vi que acho que teve um spoiler nos seus stories de hoje, né? Você pediu clássicos que todo mundo deve ler. Isso. Então, nossa, vai vir muita coisa. Legal. Segundo semestre não sei como que eu vou fazer. Boa. Vai sair um agora nós estamos pensando em fazer 2. Um para a comunidade LGBT, então vão ser livros LGBT, então total. E um para mulheres, né? Que daí vão ser só para lésbicas. Esse vai ser uma psicóloga, que ela é uma mulher lésbica, e ela que vai fazer toda a mediação. E eu tô ajudando na curadoria. Esse já vai começar, provavelmente, mês de junho. Nossa, mês que vem, gente, tô perdida. Estamos em junho, né? Estamos em junho. Estamos gravando no comecinho de junho. Exatamente. E aí vai sair, então, provavelmente... Eu começo a fazer a divulgação neste mês. Que legal. Para se encontrar no mês que vem. Nossa, que legal, Bruno. E o LGBT também. A gente vai usar aqui o mês da diversidade para já lançar, né? E isso tudo na marca do Cafofo. Tudo do Cafofo. Sensacional. Tudo lá no Cafofo. Então, no começo era eu e eu mesma,
né? E fazendo curadoria, mediação, tudo, organizando e tudo. Agora, no Feminista, eu tenho a Tamires, que me ajuda. Que ela faz... Eu montei uma diretoria, eu preciso de ajuda. Boa. Que é a minha prima e a Tamires, elas me ajudam em várias coisas, em muitas coisas. Então, a Tamirinha, ela fica junto comigo na mediação do Feminista. E esses outros clubes, eu tô tentando sempre colocar alguém... A ideia é sempre trazer uma especialista, alguém que tenha... Que agregue informação. Um pouco a mais além do livro, né? Isso, porque como eu faço mediação mesmo, como leitora. Então, eu leio e jogo as questões. O que vocês acharam? Olha esse trecho, olha isso. Trago informação do autor, várias coisas, mas eu não sou especialista naquilo. Então, esse da Jornada da Heroína foi o primeiro que eu fiz e, nossa, o feedback que eu tive é assim... Muito legal. Que legal. Agora vai ter muito com experiência também. Então, a galera que gosta de coisa diferente, sabe? Vai rolar bastante coisa. Que legal. Muito bom. Muito bom. Ó, se precisar, eu tô à disposição para fazer alguma coisa. Nós vamos fazer o clube, depois a gente vai conversar. Depois a gente conversa. Ó, e quem tá aqui agora e fala assim, vou voltar no Cafofo comprar livro agora. O pessoal tá aqui. Primeiro, como faz para doar livro pra Bruna? O pessoal aqui da região. Bruna compra livro, conta um pouquinho como é que funciona mais assim pro pessoal. Tô vendo aqui, sou da região, quero ir lá doar alguns livros, quero ver se a Bruna compra alguns livros, quero comprar os livros da Bruna, onde que tá o site, como é que faz? Conta um pouquinho desse rolê. Então, vamos lá, agora na parte do negócio, né? Isso. Primeiro, é importante deixar ressaltado e grifado e sublinhado. Em vermelho. Gente, gravem, tá? Corte do vídeo, vai ser esse aqui, ó. O propósito do Cafofo é livro para todo mundo. Ótimo. Como se faz isso? Livro barato. Como eu ponho um livro barato? Livro tem que vir de doação. Só vem doação? Não, infelizmente não. Agora tem muito a questão do desapego. Não que eu ache ruim, não é isso, pelo amor de Deus. Mas é importante entender, porque às vezes as pessoas acham que a gente, um sebo, no geral, quando você leva o seu livro lá para avaliar, as pessoas acham que a gente está desvalorizando, mas não é. Você entendeu? Eu preciso comprar o livro num valor... Pra ficar bom pra pessoa que tá comprando depois, Exatamente. Né? Quando você chega lá no Cafofo e vê um livro por R$15, um livro que custa 50, é porque esse livro veio de doação. E quando ele vem de doação, eu consigo pôr preço baixo. Se eu compro um preço baixo, eu também consigo colocar num valor razoável. Então, é importante entender isso. Primeira questão. Vai levar o livro no Cafofo? Entenda que ninguém desvaloriza. Imagina, eu trabalho com livro, eu jamais iria desvalorizar um livro. A partir disso, como é que é feito todo o contato? Instagram é o meu principal instrumento de trabalho. Tá bom. Tudo é feito por lá. E é muito louco, porque eu tenho um grupo no WhatsApp, que eu falo que é o grupo VIP. Tudo que chega, que eu vou catalogando primeiro eu coloco no WhatsApp. Top. A pessoa vê, só que ela compra na hora que eu posto no Instagram. Eu não sei o que acontece. O que tá acontecendo? Não sei o que Esse rola. comportamento desse pessoal, temos que estudar isso aí. Às vezes eu coloco promoção lá só pra quem é do grupo. Eu falo, gente, ó, tem que comprar aqui pelo grupo. Aí a pessoa compra no Instagram. Caramba. Aí quando eu vou ver a pessoa tá no grupo, eu falo, mas cacilda, cara. É que eu sou boazinha, às vezes eu dou desconto. Mas, ó, tô parando com isso, tá? Boa. Então, lá é o meu principal ponto de contato. Eu não tenho espaço físico aberto rua. Eu tenho meu espaço... Hoje em dia, ele tá maior. Você lembra que eu falei que eu comecei lá no Cafofinho? Hoje em dia, ele tá numa casa... Ainda dentro da minha casa, mas num espaço maior. Que é lá que eu faço os encontros. Então, eu montei uma estrutura ali onde eu consigo receber as pessoas lá para fazer os clubes. Legal. Tá ficando pequeno já, mas ainda tá dando certo. Ainda suporta. Ainda tá. Então, algumas pessoas, quando querem visitar, é só agendar horário e vai lá, mas é só com horário agendado. Tá bom. Retirada pode ser lá, doação também lá. Legal. Avaliação, normalmente eu faço primeiro tudo pela internet mesmo, WhatsApp. O WhatsApp é melhor para avaliar livro, né? Sim. Mas é sempre o contato por ali. A gente tem um catálogo online,
que ele está sendo atualizado agora, porque... Então, como eu fazia tudo sozinha, quando eu montei esse catálogo, eu fui alimentando ele, tirando o que vendia, tal, até que chegou um ponto, eu fiz aquela FENS o ano passado. Ali o negócio descarrilhou tudo. Aff, Maria do céu. Aí meu catálogo ficou muito desatualizado, eu até parei de divulgar ele. Agora a Tamirinha, que é essa que está me ajudando, a diretoria, tal, que faz o clube comigo, ela atualiza esse catálogo para mim. Então, logo, a Tamiri tá 100%. Legal. Então, tem um catálogo online e é isso. Esse é o ponto de... Legal. Gente, assim, quando... Vou passar um paninho pra mim também. Lembra que eu falei que o Cafofo começou e foi um negócio assim, sim, sim. Eu nunca consegui parar pra fazer, por exemplo, um site. Entendi. Eu entendo. É uma coisa correria, muito louca, não dá né? tempo, não. Eu fui fazer meu site, nem eu contratei uma empresa, né, pra fazer. Até eu poderia fazer lá, ia gastar umas horas lá, mas não tem hora disponível, né? Não tem. Aí, depois eu fiz o meu site, olha que absurdo. Você vai ver como você vai falar, não, a gente é meio louco. Eu fiz o site, ele tá pronto, eu divulguei ele muito pouco. É a mesma coisa do meu catálogo, gente. E sabe o que é interessante? Porque também, o que acontece? O Cafofo, a ideia sempre foi ser essa livraria bem intimista. Então, acaba que as pessoas que vêm... Eu acho que também é uma tendência de mercado. Total. Você pode ver que, assim, deu um boom de livraria, que são as livrarias de bairro, que chamam. Sim. Que são essas livrarias pequenas. Em São Paulo... A gente tem uma aqui na cidade. Tem uma aqui, a Cheiro de Livro, maravilhosa. Sim, total. E até que nem, por exemplo, o outro sebo que tem aqui em Jundiaí, que é a Estação Cultural, que é todo arrumadinho, é todo sem cara de ser de sebo mesmo, né? Então, eu acho que é uma tendência dessas livrarias pequenas, com experiência, aconchegante, né? E o Cafofo, eu acho que, apesar dele ser online, as pessoas... Muita gente chega pedindo um livro, né? Você tem um livro tal... Mas normalmente você tem um livro tal? Poxa, esse eu não tenho. Então me indica um mais ou menos estilo. E aí começa. Então eu falo, por isso que eu falo que são os cafofers. Porque vai longe, entendeu? Vai. É mais indicação de livro até, sabe? Do que catálogo pronto. Entendi. Acho que é por isso que acaba. É mais um relacionamento ali, né? Você acaba se relacionando. E isso é uma coisa que é assim, né? A gente vive numa época de inteligência artificial, bot de WhatsApp para tudo quanto é lado. Ontem eu estava no encontro da minha comunidade e meu clube do livro não tem página de venda, não tem bot, não tem nada. Você cai no meu WhatsApp e conversa comigo. E aí ontem o pessoal no clube do livro falando assim, cara, eu achei incrível. Olha, assim, é legal ouvir esse feedback, mas é um absurdo que a gente ache hoje isso um diferencial. É verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Do tipo assim, Adilson, foi você que falou comigo quando eu cliquei lá pra saber sobre a comunidade. Eu falei, sou eu, pô. E eu mando áudio ainda. Você vê? Então, tipo assim, e a pessoa fala, cara, foi você, não foi um bot. Por quê? A galera tá cansada de marketing digital e bot pra cá e bot pra lá. E você fala com robô e você, inteligência artificial. Pô, são pessoas. Eu acho que até por isso que a questão do clube de leitura é presencial. Eu acho que tá todo mundo meio saturado, né? Cansado, né? É tudo muito distante, né? Então, a rede social, ao mesmo tempo que ela aproxima as pessoas, ela também cria uma distância, né? Total. Então, acho que a gente sente sente falta. Sim. E as pessoas estão acostumadas com isso. Elas acham normal. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa, ela caiu no meu WhatsApp para perguntar sobre como funcionava o livro, o clube do livro e tal. Aí ela falou, é você ou é um bot? Eu mandei um áudio. Eu falei assim, sou eu. Achando que era aqueles que ela respondem automático? Isso. Não, eu falei, sou eu. Meu Deus. Então, as pessoas já estão cansadas. Elas sabem que ela vai cair num site ou num WhatsApp que ela vai conversar com robô. Ninguém quer mais conversar com robô, gente. Pelo amor de Deus. É verdade, né? Eu não tenho paciência. Não. Eu acho que, assim, quando a gente fala em livros ainda, né? E é engraçado porque... A gente lê bastante no Kindle, né? Eu vejo no clube de leitura. Até porque como a gente tem um clube que é mensal, então acho que acaba economizando, né? As pessoas acabam indo pro e-book para economizar. Sim. Mas, por exemplo, os meus filhos não gostam nem de e-book.
Eles gostam Do de livro livro físico. É, eu não consigo também. Eu prefiro físico. Eu tentei várias vezes já. É. Fiz vários testes, tentei tudo que você imaginar, Bruna. Eu não consigo. Não me adaptei. Olha Eu só. gosto do físico, eu gosto de grifar, anotar, rabiscar, sabe? Então não funciona. Eu gosto também do livro físico, mas... É o custo. Tem essa questão do custo, né? Não, mas assim, o Kindle me ajuda, viu? Ai, me Mas ajuda você sabe que o bastante. pessoal da minha comunidade tá reclamando que o preço não tá tão diferente como era antigamente? Ah, não. Se você for comprar o e-book solto, às vezes quase é o mesmo igual, preço. né? Que É loucura. que eu tenho eu faço aquela assinatura da o Kindle Amazon, Unlimited. Tá. Aí eu acabo pegando livros que estão Sim, lá. tá. Então, pra mim, compensa. Legal. Meio que você Mas- puxa a lei e depois você devolve, Isso, né? Legal. tipo um Netflix de livro, Muito né? bom. Então, é legal. Muito Pra bom. mim, ajuda. Vamos falar de... Ó, a gente falou um monte de livro aqui, mas Ai, agora eu quero gente, saber assim, ó, qual que foi um livro que você leu que você fala assim, esse livro aqui... Ai, gente, essas perguntas. Ó, eu fiquei me marcante. preparando pra essas perguntas. Chegou porque, a hora. ai, meu Chegou a hora, Deus chegou a do hora. céu. Tô com umas boas aqui, eu tô com 3 perguntas boas. Um livro, Meu um Deus. livro maravilhoso. Aquele livro que você fala assim, não, esse aqui enxerguei o mundo de outro jeito, mudou tudo. É complicado. São muitos. Tá. Mas Tem um queridinho? tem agora. É sazonal, né? Tipo, vai um momento, aparecer. né? Tem um momento. Vai Tem um momento de vida também, né? Eu acho que sim. Tem um momento. Esse livro, se eu não falar dele aqui, ia ser uma injustiça. Então vamos porque falar esse dele. livro foi muito importante pra mim. Tá. Chama Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Ele foi um livro que a gente leu muito recentemente, assim. Eu nem lembro, mas eu acho que foi o ano passado que a gente leu. Eu não sei nem explicar pra você. Tem que ler. Só que eu acho, por exemplo, você vai ler, talvez não. Você vai vai falar, pegar. meu Deus, que livro chato. Eu acho que pra mulher pega Legal. muito. E mulheres, assim, vamos colocar 35 ou mais. Tá bom. Sabe? Legal. Ela é uma autora muito importante, ela é italiana. Ela foi muito militante quando ela era jovem. Ela sempre foi muito à frente do tempo dela, sempre falando sobre feminismo numa época em que ninguém quase se falava sobre feminismo. E quando ela escreveu esse livro é antigo, eu não vou me recordar a data, gente, eu sou muito ruim para datas. Mas quando ela escreveu esse livro, ele é revolucionário. E é um livro, a maioria das mulheres acha muito parado, porque ele é um diário. A história é assim, gente, vou falar, porque eu tenho que falar a palavra do Caderno Proibido. Tá. É uma mulher... Tá espalhando a palavra. Tô espalhando a palavra, gente. Ninguém mais aguenta eu falando desse livro, mas eu vou falar, preciso deixar registrado aqui. É a história de uma mulher que ela trabalha fora, mas na verdade ela é 100% dedicada ao lar, aos filhos. Os filhos, elas já estão adultos, mas ela é muito dedicada. Tá bom. Muito submissa e tudo mais. Tá. E ela vai um dia numa mercearia, um lugar X lá, e encontra um caderno preto. E ela fala, eu gostaria de comprar esse caderno. E o vendedor fala, você não pode, esse caderno é proibido. Ela fala, mas eu quero. Daí ele fala, vou te vender, mas sim. Na surdina. Esconde aí e leva ele escondido. E aí ela começa a fazer um diário nesse caderno. Gente, o caderno não tem nada demais. Você acha que vai vir um negócio, mas não. É um caderno em branco. E ela começa a escrever um diário. E a partir desse diário, ela vai descobrindo muitas coisas sobre ela, sobre a vida dela, sobre como ela olha a família, o trabalho, como a família olha ela. E tem um momento que é muito marcante desse livro, que toda mulher, olha, até as que não gostaram do livro, se identificaram com isso, que é a hora que ela vai esconder esse caderno, ela não encontra um lugar que só ela tem acesso na casa. Todo mundo tem um cantinho onde ela não acessa. Então, a filha tem um cantinho na cama dela que ela esconde as coisinhas. O filho tem uma gaveta, o marido tem uma gaveta. E ela não. Ela não. Então, assim, ela percebe que a casa dela é de todo mundo, menos dela. E são coisas que mulheres sentem. Você cuida de tudo, você cuida da casa, você cuida dos filhos, e ninguém tá cuidando de você. Então, o livro vai partir disso. É um livro que não tem plot, é um diário. Tá. Então, você vai indo, né? Muito assim, bom. então, é muito bom. Muito bom. Esse é o queridinho. Esse é o queridinho do momento. Tá.
Boa. Mas eu acho que um livro da vida... Agora, eu acho que eu gosto de diários, né? É um diário outro? Que é o Quarto de Despejo. Nossa, olha, tem um spoiler aqui absurdo agora. Ó, só vai saber quem tá no meu clube do livro e assiste meu podcast. Porque às vezes o pessoal no clube do livro não assiste meu podcast, Como eu não assim, entendo. gente? É a minha biografia de dezembro do meu clube do livro. Verdade? Maravilhoso. Uma escolha sensacional. Todo dezembro eu coloco uma biografia. Eu falei isso em outros episódios já. Eu coloco uma biografia de uma mulher negra. Muito importante. Em 2023 eu coloquei Viola Davis, Em Busca de Mim. Não consegui ler. Muito Forte, né? Depois eu coloquei Maya Angelou, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Já leu esse? Não li. Nossa. O título... Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Ela é um livro que... A Maya Angelou, ela é uma poeta. Ela viveu na segregação nos Estados Unidos muito lá, quando era muito forte mesmo. Ela foi ativista e tudo mais. Só que qual que é o ponto? É um diário. E ela tem entre 7 e 10 anos. E ela narra isso em primeira pessoa. Isso muda tudo. Então, é o diário, né? É um diário. E aí, esse ano, o pessoal ficou falando... Não, mas assim, ó, o pessoal vai reclamar depois, porque eles me cobraram. Como que funciona, Bruno, no clube? O pessoal escolhe os temas e eu faço a curadoria. Certo. Então, por exemplo, esse mês a gente tá lendo sobre pensamento. Como que a gente pensa melhor? Dilson, acha um livro de pensamento. Eu boto um formulário, eles votam, eles escolhem o tema e eu faço a curadoria. Aí eles ficaram assim, já teve... eles escolhem o tema e você escolhe o livro. Isso. Tá. Eles falam assim, a gente quer ler... Não é sugestão de livro e você vai escolher. Tá. Eles falam assim, eu quero ler sobre hábito. Aí, beleza. O que tem sobre hábito? Eu faço a curadoria e falo, vamos ler esse. Tá. Eu não abro para eles falarem qual 3 de hábito para escolher. Tá. Eu já venho com pronto. Entendi. E normalmente eu trago um que não é o famosinho. Uhum. Porque eu também falo isso, que, cara, eu não quero ler o que todo mundo tá lendo. Sai do hype, né? Eu também gosto. Não, pô, eu brinco e falo, cara, vocês não precisam de mim pra ler o Poder do Hábito. O Poder do Hábito tá aí. Muito bom. Todo mundo, cara, Poder do Hábito, eu faço uma pesquisa, eu vou buscar e tal, né? Aí você fala assim, Adilson, a gente leu Viola, a gente leu Maia, a gente quer ler uma biografia brasileira. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, comecei a pesquisar e tal, eu falei, vou colocar o dela. E aí, quem é assinante? Quem é assinante não. Quem tá no clube e assiste podcast já sabe. É o livro de dezembro da comunidade. Gente, vai virar livro de cabeceira. O meu livro fica do lado da minha cama. E quando eu tô... Sabe quando bate aquelas revoltas? Que a gente tem nossos momentos de revoltas, né? Que você fala, ai meu Deus, quero largar tudo e viver de miçanga na praia, assim... Eu pego aquele livro e leio, eu abro assim, igual Minutos de Sabedoria. Sim, abre uma página e lê. Deixa eu ver a palavra de Carolina. E leio, assim, quando eu li a primeira vez, assim, eu já li ele corrido direto umas 3 vezes. Tá. E quando eu li a primeira vez, eu chorei em vários momentos. Em vários momentos. Tem uma piadinha interna no meu Instagram do Rainha das Ruas, que é que eu adoro fazer mercado, mas eu tenho um ranço de guardar a compra. Eu nunca mais reclamei. Nunca mais reclamei. Posso imaginar. Toda vez eu postava, sabe, as sacolas, as coisas, e colocava, gente, esse momento, ai, que chato. Nunca mais. Nunca mais na minha vida. Bom, bota spoiler aí. Então esse é o livro de dezembro. Eu sempre coloco uma biografia em dezembro. Olha, maravilhoso. Fiquei mais feliz ainda pelo feedback agora, então vai ser Não, bom. É um livro que eu falo que todo mundo deveria ler. Brasileiro tem obrigação de ler esse livro. Muito bom. Tá? Não precisa ler de fora a fora, não. Assim, quem não gosta, não se dá muito bem com diário. Pode ir pegando, porque ela vai narrando um dia da vida, né? Um negócio ela assim, pula né? dias. Então, é diferente, por exemplo, esse do Caderno Proibido, porque o Caderno Proibido é uma ficção. Tá bom. Então, ela faz corrido. Tá. Você vai acompanhar história, né? Lá 1 ano da vida tá. dela e vai ser corrido. Então, todo dia tem uma entrada. O do Quarto de Despejo, não. É um diário real. Tá bom. Então, ela tem dia que ela não... Gente, ela é uma catadora de papel. Então, tem dia que ela não consegue escrever com 3 filhos, né? Então, ai, olha...
Leiam, né? Leiam, inclusive, leiam. vamos ler na comunidade Mentes em Transformação em dezembro. Quem não é, tá convidado. Gente, olha lá. Quem quiser, olha lá, uma oportunidade. Isso, vamos ler junto. Vamos falar de clássico? 3 livros clássicos. Que hoje você fez uma caixinha, eu já estava na minha lista perguntar dos clássicos. E você? Qual é os 3 clássicos que tem que... Se a Bruna tivesse um poder, tem que ler esses 3 clássicos aqui. Nossa, então, eu sou muito ruim pra clássico. É? Eu sou muito ruim pra clássico. Eu acho que você tá escondendo o jogo. Não, é verdade mesmo. Olha, se eu contar a minha vida literária, você vai rir, assim, profundamente. Tá. Eu acho que... Vamos pegar lá pela minha história, assim, né? Eu vou colocar alguns clássicos que mexeram comigo, mas a maioria deles até eu li agora, recentemente. Tá bom. Exorcista foi um livro que mexeu... Porque eu sempre gostei muito de terror. Tá. O filme é fortíssimo. Então, o filme não... Gente, não Perto do livro? Nada. Tá. Nada. O filme não mexe comigo mesmo, assim. É difícil eu ficar com medo de filme. Tem que ser muito específico. Ou coreano, porque eu fico morrendo. Boa. Nossa senhora. Se tem gente que sabe fazer filme de terror, é coreano, gente. O Exorcista eu li muito nova. Eu li, acho que eu tinha uns 14 anos, assim. Aliás, foram os 2 livros ali que eu acho que me fizeram leitora, que foi Exorcista e Christiane F. Você vê que eu era uma adolescente um pouco perturbada. Eu acho que Exorcista é um livro bem legal. Tá. 1984 foi um livro... Acabei de ganhar de presente. Isso. Foi um livro que me impactou bastante também, dos clássicos. Atemporal, né? E assim, você lê, que eu tava falando pra você, né? Eu li durante a pandemia. Tá. E foi assustador. Eu imagino. Se eu tava perturbada, já fiquei mais ainda na pandemia, né? Bom. Então, você vai ler e você vai achar ponto de identificação. Não tem como você ler um livro desse e não falar assim, olha só, acontece ainda hoje, né? Tem uns autores que eram muito à frente do tempo, né? Impressionante. E esse aí... É o que falam da ficção científica, né? Falam, nossa, eles estão prevendo o futuro. Não, eles só estão falando para você o básico... Que você não tá enxergando. Que você não tá querendo enxergar, né? E eu li um recentemente que... Ai, gente, que livro maravilhoso. É um livro tão fininho. Você falou, né, no negócio de sentir o cheiro. E a Isa falou desse livro no seu podcast. Eu até abri um sorriso na hora que ela falou. Qual que é? Que é Água Funda. Ela falou mesmo. Ai, gente, é a coisa mais linda. É um livro fininho. Ele é um livro antigo, mas é muito pouco falado. Pouquíssimo falado. Mas ele causa um impacto. Porque ele fala sobre trabalho escravo. Numa época em que não se falava disso... Só que ela traz... Eu falo que... eu nunca consegui ler Grande Sertão Veredas. Tá. Eu acho muito difícil. Muito difícil. E tanto que eu fui tentar ler Grande Sertão Veredas depois que eu li esse livro. Fui tentar de novo, porque eu falei, acho que agora eu tô preparada. Mas não deu. Mas é porque falam que é como se fosse uma porta de entrada. Tá bom, tá, As palavras que ela usa, o jeito que ela narra. Tá. É lindo, lindo, assim. Leiam. É totalmente fora de hype. Legal. Mas ele merece um hype, Boa, sabe? Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Tá anotado aqui. Anota. Eu tenho alguns livros que eu tô tentando. Vou ver as perguntas dele ali que eu quero encaixar, porque eu preciso falar deles aqui também. Eu ia falar agora aqui 3 contemporâneos. 3 livros mais, assim, o pessoal mais os escritores novos ali, o que tá pegando que você possa indicar pra galera. Eu acho que Então, esse eu falei, eu coloquei na minha cabeça, eu não posso sair de lá sem falar. Que bom. Que é Um Defeito de Cor. Da Ana Maria Gonçalves. É gigante, né? É gigante, mas Olha, Um Defeito de Cor... Ele ganhou um prêmio, alguma coisa, está não foi? para... Não sei. Eu já não sei. Eu acho que ele ganhou algum prêmio recentemente. Pode ser, viu? Eu acho que Um Defeito de Cor está para a literatura, assim como Quarto de Despejo, sabe? Entendi. Literatura nacional é uma leitura obrigatória. Boa. Não é fácil de ler. Ele é um livro que tem, como todo calhamaço, ele tem pontos muito lentos e que você fala, ai, meu Deus do céu. Essa história não anda, né? Essa história não anda. Mas é que eu falo que é a
a quebra da onda, sabe? Na hora Tá. que você passa a arrebentação ali, você vai. Sim, tá. Todo calhamaço tem isso. Total. Só que ela conta a nossa história, a real história do nosso país. Então, é fortíssimo, muitos gatilhos, só que é tão necessário, Boa. tão necessário, sabe? Vale a pena. Tá. Pega lá, é um livro que exige um planejamento. É, mas porque ele é eu acho grande, que, né? Boa. Eu li em um mês, eu comecei Fez a uma ler... imersão mesmo, então, porque, Fiz. nossa, ele é gigante. Né? Não, eu até sonhava com o livro, porque Tá. eu ficava lendo, porque eu falava, cara, eu não posso... Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu também. A minha cabeça, ela é meio bagunçada, sabe? Ela é meio Tá. barulhenta, então eu preciso ter... Eu falo que eu fico que nem canal de televisão, sabe? Tá. Tipo, domingo, vamos ler. Aí eu pego meu café, eu ponho todos os livros assim, aí eu leio um pouco, sabe igual você fica mudando de canal? É, a gente Eu vai vou um pouquinho mudando de livro, pro tipo, outro. tá, agora vamos passar por isso aqui. Aí vou lendo. Tá. Quando eu fui ler esse daí, eu queria participar de um clube de leitura, que tem um clube de leitura aqui em Jundiaí também, que é muito legal, que chama Leia Mulheres. Leia Mulheres. Tá. Ele é como se fosse uma rede, tem em vários lugares do país, Tá. e aqui em Jundiaí é uma curadoria maravilhosa, Legal. encontros presenciais durante a semana à noite. Boa. E foi por causa desse clube que eu fui ler esse livro. Legal. Então, Esse aqui que a correu leitura. pra conseguir. Mas assim, importantíssimo. Mas eu acho que eu aconselho fazer um planejamento melhor, porque eu até sonhava, de verdade, Tá. assim, muito forte. Tá bom. Um outro contemporâneo... vamos pensar aí. Eu acho que Eutituba, Bruxa Negra de Salem, Tá. é um livro bem legal, porque a Maryse Condé, ela pega a história real da primeira bruxa, da primeira mulher negra a ser condenada por bruxaria em Salem. Tá bom. E essa história aconteceu mesmo, tem o relato até o dia do julgamento dessa mulher. Tá. E não se sabe o que aconteceu depois. Em tese, ela não foi morta, não mataram ela. Tá. Mas a gente sabe que no fim acho que ela foi, né? Tá. Mas a Maryse Condé pega e conta além. Então ela usa uma realidade para fantasiar um pouquinho. Boa. É uma leitura muito boa. Traz várias questões também, muitas discussões. Ai, mais um. Ai, depois, gente, eu vou lembrar disso e amanhã eu vou pôr nos stories o livro que eu não falei aqui. Você vai falar, esqueci, não falei. Fiquei pensando tanto nos outros livros, eu não pensei nos contemporâneos. Quantos você falou? 3? 3, mas se não tiver tudo bem, pode ser esses 2, tá tudo certo. Vamos conversando, daí depois daqui a pouco eu lembro, então tá bom. Se lembrar, você fala. Aí eu vou então tá lembrar. tudo certo. Bruna, o que é óbvio pra você, assim, e você vê que a galera não percebe? Oh, caramba. Essa aí não tava no dever de casa, tá? Não pensou nessa? Não pensei nessa, Eu acho que empatia poderia entrar. Eu acho que isso é uma coisa certeza. que pra mim é tão óbvio, sabe? Você sentir empatia. E eu acho que a ficção traz isso, né? Traz muito. Ela traz esse lugar de você se colocar... É o que eu falei, né? Você vestir o sapato dos outros de uma forma menos dolorosa. E as pessoas Não percebem. não né? percebem. É. Não percebem. Por exemplo, quando a gente leu o Viola Davis, cara, vários momentos a gente falou assim, não dá pra reclamar da vida, cara. Nossa, então a hora que vocês lerem Quarto de Despejo, É. vocês vão rever várias Porque é uma coisas. aula de empatia, às vezes, cara. Você fala assim, cara, a vida que você tem, e eu falo isso pra na comunidade. A gente às vezes não percebe, a gente reclama por pouco, mas tem gente agora que sonha em ter a vida que a gente tem e a gente reclama. Então, eu falo que, quando eu falo pra você dos meus privilégios, no momento da pandemia, e todos os privilégios que eu sei que eu tenho agora, pós-pandemia mesmo, né? Na vida normal, eu acho que eu adquiri esse conhecimento através da leitura. Da leitura, eu também, com certeza. Da leitura. Com certeza. E eu acho que até a própria... Eu sempre fui uma pessoa... Quando eu fico lembrando, né? Lá, a Bruna adolescente, mais nova. Tá. Eu vejo essa Bruna feminista. Eu sempre tive isso dentro de mim, mas eu não sabia muito bem o que era, porque... Pensa lá, anos 90, não se falava não nisso, se falava. né?
E eu sempre fui uma pessoa que tive muita empatia. Eu sempre sofri muito junto com as pessoas. Minha mãe falava, pelo amor de Deus, não fica se envolvendo desse jeito, você traz o problema para você. Então, Total. eu sempre tive isso. E hoje em dia eu consigo nomear. Sim. E se eu consigo nomear, é por causa da leitura. Então, muito bom. Muito bom. Leitura é... Não, leitura para isso é espetacular. É maravilhoso. Espetacular. Ai, leia, gente. É. Aliás, eu tenho dó de quem não lê. Tem um mundão aí, né? Ai, Tem um gente. mundão. Eu falo sempre para as meninas, principalmente dentro do grupo que eu tenho da corrida, né? Tá. Que a gente tem uma comunidade agora, né? Meu Instagram chama Rainha das Ruas e tem as Rainhas Unidas. E dentro desse grupo eu falo bastante sobre isso, que elas ficam, né? Procurando a questão do autocuidado. Eu falo, gente, autocuidado custa quase nada. Esquece ficar comprando coisa, gastando. É gostoso? Nossa, se você tem a possibilidade... Ótimo, né? Tudo bem. Mas é isso também, né? Porque hoje tem essa situação de o consumismo, tem toda um jeito de operar no mundo que ele te força a você, porque você precisa fazer isso, você precisa fazer... Associa o que é legal ao consumismo, né? A você consumir alguma coisa, né? E eu falo, gente, não precisa, sabe? Vai correr... Pô, compra um tênis, mas compra um tênis. Não precisa ser um tênis. Não, compra um tênis que tá confortável no seu pé e sai fazer uma caminhada, uma corrida. Gente, quase nada. Um livro, gente, o prazer de você sentar num momento, você sozinho, abrir um livro e terminar um livro. Gente, é a melhor dopamina que existe, é você terminar um livro. Total. Acho que é por isso que eu gosto de calhamaço. Porque você pegar um livro... Eu consegui, né? Quando eu li O Conde de Monte Cristo, nossa, 1.200 páginas. Eu demorei 1 ano para ler. Tá. Mas é porque fui chegando no final, eu fui enrolando. Você não queria acabar o livro? Não, é maravilhoso, gente. Que livro incrível. A hora que eu terminei, que meus filhos até brincavam, olha lá, vai ela com a Bíblia, porque é um negócio, gigante, né? né? Sim, parece é uma arma, né? E quando eu terminei, eu falei, gente... Que sensação maravilhosa. Só muito um livro assim poderia me trazer, sabe? Total. Então ficou com dó de quem não lê. Não, tem que ler, gente, tem que ler. Eu vou fazer só um adendo aqui rápido, você falou da corrida, um negócio bem legal. Tem um episódio aqui com uma amiga minha, chama Isadora. Ela ganhou ano passado um concurso lá e tal que teve, e ela foi correr e treinar no Quênia. Nossa, que legal. Depois eu mando pra você esse episódio. Aqueles que eles fazem... tipo um camp. Sei. Ela passou 15 dias no Quênia. Que legal. Os caras correm descalço. Então, né? No meio de pedregulho, e eles são os melhores do mundo. Pois é. Então aqui você precisa de um ASICS, você precisa de um Garmin, você não precisa de nada, você precisa sair e correr. Então só esse adendo que eu queria fazer. A pessoa compra tênis de placa pra correr com Pace 7, isso, assim, sabe? Não tipo, tem nada a ver. Então, e ela falou assim, cara, eu voltei de lá. Primeiro, ela melhorou o pace dela absurdamente. Ela falou, os caras estão num nível assim, tipo, absurdo. Mas de treino. Ela participa de Ela faz corrida, ela é atleta. Tá. Ela tá nessa toada, ela, tipo, faz várias coisas, mas agora ela mudou a vida toda dela pra correr só. Corredora. Depois eu mando o episódio pra você ver. E quero ver quem é também. Eu mando pra você depois. E ela gravou, que é amiga minha e tal, ela mora em São Paulo. E ela falou, cara, a vida dos caras no Quênia, ela falou, eu me sinto mal. Ela falou assim, cheguei a comer o ASICS, e os caras olhavam pra mim assim... Amadora. Eu lavava roupa, Bruna, no rio. No tanque, tinha um tanquezinho lá. É a vida deles, cara. Eles são os melhores do mundo nisso. Pois é. E aqui o pessoal precisa o negócio do consumismo. É o consumismo. Precisa de um Garmin, não precisa de nada. Você precisa sair na rua e correr. É isso que você precisa, né? gente. Parar de romantizar as coisas, né? Quer comprar? Assim, eu tenho um Garmin. Era meu sonho ter um Garmin. Só que assim, Não precisa, né? Não precisa. Dá pra fazer sem tranquilamente. Aliás, é até melhor quando é sem. E isso tem a ver também com a leitura, Bruno. Às vezes você fala, eu não consigo ler porque eu não tenho um cantinho, porque eu não tenho... Nossa, não tem que nada, cara. Olha... Você tem que pegar o livro e ler. Não tem o melhor cenário, o melhor momento. O melhor momento foi ontem. Né? Nossa, um ponto mega importante. O pessoal fala, não dá pra ler, porque não tem um cantinho, eu não tenho uma biblioteca, eu não tenho silêncio, eu não tenho... Bruna, tem aluna minha na comunidade que quer ler no trem. Sim, viu? Põe um foninho de ouvido
e lê. Tem melhor ambiente. E hoje em dia tem muito recurso, né? Então, você pode ler no seu celular. Que a galera fala que não tem tempo, mas bota lá quanto tempo você ficou no Instagram. Querida, você podia ter ficado lendo. Então, você pode ler no seu celular. Porque, por exemplo, o aplicativo do Kindle, ele tanto vai pro Kindle quanto vai pro celular. Tablet, celular, né? Exatamente. Você tem audiobook, então bota lá para ouvir. Total. Então, assim, tem muitos recursos, só que o aesthetic. Eu tenho que ter, né? O Kindle tem que ser o 10ª white paper geração. lá e tal. Isso, não pode né? ser o pequenininho, né? Não pode. Aí você vai ter que ter a cobertinha de não sei o quê. Tem que ter um chazinho, tem que ter né? Não tem que nada, né? Um vinho chileno. Não, cara, pega o livro e lê. Em qualquer lugar. Aliás, quanto mais você lê, mais você vai exercitar o seu cérebro. Você sabe, você estuda bastante isso. Que essa coisa até de você não conseguir ler em certos lugares. Mas depois você entra num hiperfoco ali que você não percebe nem o que está acontecendo à sua volta. Exatamente. É treino. É treino e tem que sair um pouco de tela, né? Porque isso aí frita nosso cérebro também, daí você não consegue focar, né? Total. Qual que é o seu superpoder, Bruna, que você podia emprestar aí pra mim? Nossa Senhora. Superpoder? Gente... É uma pergunta umas perguntas difíceis que ele faz. No final tem uma parte interessante aqui. Vai ficar mais difícil? Não, acabou, é a última. Pelo amor de Deus. As duas últimas finais dessa. Acho que o meu superpoder, eu acho que é conexão. Boa. Faz total sentido. Pelo que você contou aqui hoje. Eu acho que eu sou boa em fazer conexão, sabe? De pessoas, de... tudo, assim. Excelente. Eu acho que eu dou bem. Eu acho. Eu gostei desse superpoder. Eu gostei. Não sou muito arrogante, né? Assim, tá legal, né, gente? Tá. É porque eu não tá... Não, tá excelente. Bruna, passou voando nosso episódio. Já foi? Já foi. Já acho que 1h20, 1h25, mais ou menos. Eu falei que se deixar aqui eu vou... Não, foi espetacular, pelo amor de Deus. Eu adorei. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Foi sensacional. Eu vou marcar um momento lá para levar. Eu falei para você, já tem um monte de livro lá em casa que eu quero doar. E outra, doem livros, que ajuda a formar novos leitores também. Tá parado na sua casa, cara, você não tá fazendo nada com o livro. Doa livro, eu vou levar lá para você. Oba! Tô à disposição pra gente falar alguma coisa depois do clube. E obrigado de novo pela presença, foi animal. Deixa um recadinho final aqui para quem ficou com a gente até agora. Eu quero primeiro agradecer muito. Gente, se tem uma coisa que eu amo, é falar de livro e corrida. Eu consegui fazer as duas coisas aqui. Então, sensação maravilhosa. Amanhã eu vou lembrar de vários livros que eu gostaria de ter indicado e esqueci. Amanhã a gente marca um outro depois só pra falar dos livros que você esqueceu. Pode ser. Vamos fazer gente, pede aí pra ele. A gente faz um outro podcast só pra falar de indicação. Só ficar citando livro. Livro. Não, o pessoal vai adorar. Então, eu adoro ficar citando os livros. Boa. Então, eu queria agradecer muito o convite. Eu adoro participar sempre que eu posso levar, né, palavra dos livros para frente. Eu fico muito feliz. Boa. Muito bom saber que tem uma comunidade, né, se formando além da ficção. É muito legal ver isso. E eu acho que o recado que eu tenho... Eu vou falar uma coisa que eu vi esses dias num canal lá do YouTube do Karnal, falando sobre a biblioteca dele, que ele tinha mais de 1000 livros e hoje ele tem, assim, sei lá, acho que 100 livros na biblioteca dele. E eu achei muito legal que a gente tem mania de ficar, que você falou, você não tá lendo livro. A gente guarda os livros. Eu também guardo livro. Eu tenho meus livros que são meus queridinhos e que eu não dou, não passo para frente. Mas eu acho que é tão importante a gente fazer esse trabalho de desapego, de novo, gente, vou deixar todo mundo surdo. Fazer esse conhecimento girar, seguir. Eu coloquei até um recadinho aí. Eu vi, adorei. Faz total sentido. Um livro, gente, ele não tem só a história que tá dentro dele, ele tem a história que tá fora dele. E ele fica procurando donos. Então, desapeguem de seus livros, circula. E eu não tô falando que tem que levar lá no Cafofo, não. Se você levar, eu vou agradecer. Mas assim, doa para o seu vizinho, doa para um filho, primo, sobrinho, leva para a escola do seu filho, leva para a comunidade. Tem várias comunidades que estão tentando,
sim, com unhas e dentes, montar a biblioteca para levar esse conhecimento para as crianças de comunidade, crianças que têm pouco acesso. A gente está montando um projeto para tentar fazer esses livros girarem dentro da comunidade. Então, assim, coloca o livro no mundo, sabe? Quando você lê, te tocou, põe lá no mundo. É isso. Esse é o verdadeiro propósito do livro, rodar. Então, muito bom. Acho que é esse meu recado. O Cafofo tá aí para isso. Excelente. Olha só um exemplo, só para a gente encerrar. Veio uma convidada aqui, a Gisele, ela é professora, ela é escritora, professora de literatura. E na escola, acho que da filha dela, acho que na escola que ela trabalha, eles foram de Itatiba. Eles levaram os livros e deixaram no banco da praça, como uma dedicatória. Ai, que legal. É o livro viajante, né, que fala. Então, tipo, não precisa ficar com esse apego, né, no livro. Então. A gente tá pensando em fazer uma... Não sei se você já viu aquele projeto da geladeira, dos livros. Já. Então, eu tô pensando, a gente tá montando, tô eu com uma amiga minha que é bem dessa área de negócios, e a gente tá tentando montar um esquema de colocar umas geladeiras do Cafofo espalhadas por aí. Vamos ver se vai dar certo. Muito legal. Muito legal, Bruna. Adorei. Ó, recado final da Bruna tá dado. Doem livros. Tá? Gente, ó, manda esse episódio pra frente, compartilha com o seu amigo, com a sua amiga, com aquela pessoa que não lê, pra ver se ela fica inspirada, ou então com aquela pessoa que lê, pra ela ficar mais inspirada ainda e ler mais. Obrigado pela presença aqui. A gente se encontra todas as quartas às 19 horas. Até a próxima.